E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Meus filhos, eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar essa matéria completa aqui, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo, patrocina nada mais nada menos que o Barcelona e outros clubes de futebol. E com boas vendas tem bônus de até $300. Se você usar o cupom ZOEIRA1x, você dobra o valor da sua primeira aposta. Hoje, por exemplo, começa aí vários campeonatos, né? Tem Milionários e Flamengo pela Libertadores, tem o Belgrano Internacional, tem Strongest versus o Grêmio e tem aí o Racing do Uruguai versus o Corinthians pela Sul-Americana. Vou deixar o link da 1xBet fixado aqui no primeiro comentário. Lembrando que quando você entra no link, você também está ajudando aqui o canal da Zoeira. Bom, lá não é só futebol não, tem outros esportes, tem cassino para você se divertir. Lembrando que tem que ter mais de 18 anos, tá? Então não perca tempo, fazer uma fezinha, torcendo, secando, vai na 1xBet. Bom, dito isso tudo, agora sim vamos para o vídeo de hoje. Mais expressivas. Agora, o nosso futebol é cheio de surpresas. Por exemplo, o John Textor, o grande investidor da SAF do Botafogo, acabou acusando 3 clubes brasileiros de manipulações em resultados. Acabou citando, além do Palmeiras, o São Paulo e o Fortaleza. Falou de jogos do ano passado e também de 2022 e colocou mais lenha nessa fogueira. Gente, meu Deus do céu. E aí, ó, o 1º de abril foi ontem. Já passamos dessa brincadeira da pegadinha. E agora, hein, Textor? Não é a primeira vez, mas o alvo principal segue sendo a equipe que ultrapassou seu Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Palmeiras teria sido beneficiado nas 2 últimas temporadas, afirma John Textor, o empresário que manda prender e soltar no clube carioca. Ao canal do Medeiros, o homem forte do alvinegro foi taxativo e jogou lenha numa fogueira que ele mesmo não deixa que se apague. In crazy times, last year was crazy. You guys know that I'm not going to let what happened last year go unchecked. We've got a new season to look forward to. We have heavy evidence, 100% proven, that Palmeiras has been the beneficiary of match fixing for at least 2 seasons. I'm sorry that's going to create a lot of noise, but my evidence is 100%. It's going to the prosecutors so we can just play football. But I'm here to defend the honor of our club, and the players now have to play and the fans have to do their thing and love. But it's a fight. I can assure you, nobody's going to be fixing matches against us this year. I promise you that. Em nota em seu site pessoal, o norte-americano se aprofundou nas denúncias. John Textor, entre outras coisas, escreveu: "Para ser claro, tenho 100% de prova de que a manipulação de resultados impactou materialmente os resultados da campanha da Série A do Brasileirão em cada um dos últimos 2 anos, 2022 e 2023. E no caso de 2023, os impactos da manipulação de resultados instala o Palmeiras como um campeão indigno sobre o Botafogo, cuja campanha recorde de vitórias foi certamente a mais prejudicada por práticas corruptas", escreveu. Por partes, jogos com evidência de corrupção, segundo John Textor: Palmeiras e Fortaleza, 2 de novembro de 2022. Vitória do Palmeiras por 4-0, que ajudou a garantir o Campeonato Brasileiro de 2022 para o Palmeiras, foi manipulada, escreveu ele. Era a 35ª rodada do Brasileiro daquele ano. Com a derrota do Inter mais cedo, o título alviverde já estava garantido. De acordo com o empresário, 4 jogadores do clube cearense excederam limites que estabeleceram evidências claras e convincentes de manipulação de jogos. John Textor cita uma partida em particular no Campeonato Brasileiro do ano passado que, segundo ele, foi crucial para o Palmeiras ter conseguido ultrapassar o Botafogo para a conquista do bicampeonato nacional de maneira consecutiva. 29ª rodada da competição. Placar final: Palmeiras 5, São Paulo 0. Àquela altura, o São Paulo já estava garantido na Libertadores do ano seguinte, graças ao título da Copa do Brasil, conquistado um mês antes. O Botafogo era o líder com 59 pontos e o Palmeiras, com a goleada, chegou aos 50. Ultrapassaria o clube carioca na reta final da competição. Em seu site, John Textor escreveu: "O jogo Palmeiras e São Paulo de outubro de 2023 foi, segundo grandes especialistas e inteligência artificial, manipulado por pelo menos 5 jogadores são paulinos. Um total de 7 jogadores apresentaram desvios anormais em situações chaves de marcação de gols, embora apenas 5 jogadores tenham ultrapassado os limites que estabeleceriam provas claras e convincentes de manipulação de jogo", disse o norte-americano.
Os clubes mencionados por John Textor rebateram as acusações. O Alviverde escreveu: o Palmeiras vem adotando todas as medidas jurídicas cabíveis contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e não pretende se manifestar novamente sobre a bizarra tentativa do caricato Cartola de justificar a perda do título do Brasileiro de 2023. Confiamos que as autoridades competentes tomarão as providências necessárias com a urgência que o tema exige. A direção do tricolor paulista foi na mesma linha. O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF do Botafogo. Tal afirmação, sem nenhum vestígio de prova, ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo Futebol Clube em seus 94 anos de história. O clube já acionou seu departamento jurídico, que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal. Sobre o jogo de 2022, o citado Fortaleza também rebateu as acusações. O Fortaleza repudia de forma veemente as absurdas e infundadas declarações do Sr. John Textor, dono da SAF do Botafogo, que acusa atletas do tricolor de estarem envolvidos em esquema de manipulação de resultados. Especialistas, sem citar nomes, jogadores que teriam excedido os limites estipulados pela inteligência artificial. É a base das acusações. John Textor disse que já enviou as denúncias adiante. Já tomei medidas para fornecer provas abrangentes relativas aos jogos acima e outros jogos a um procurador de jurisdição competente para incluir provas de uma sequência de manipulações que devastou o campeonato de 2023. Além dos maus atores em campo, geralmente jogadores, também estou preparado para demonstrar certas combinações de indivíduos ao atuarem juntos como árbitro de jogo e árbitro assistente de vídeo, que claramente presidiram jogos de manipulação de jogo, ao mesmo tempo em que cometeram erros de arbitragem devastadores, que garantiu resultados manipulados, escreveu ele. A arbitragem entrando no mesmo pacote do norte-americano. Quais serão os próximos capítulos? Quem sabe? Estaria mesmo manchado o futebol brasileiro? Aguardemos respostas a muitas perguntas. De novo esse assunto, ele que já foi tão criticado porque não apresentou provas contundentes em relação às declarações anteriores de manipulação, de suspeitas da lisura dos campeonatos brasileiros, e agora ele volta à carga e ele amplia o leque. Antes era só o Palmeiras e agora ele põe o Fortaleza e o São Paulo, que atletas teriam sido manipulados para poder organizar esses resultados e, de repente, beneficiar o Palmeiras. Eu não consigo imaginar o São Paulo fazendo um benefício para o Palmeiras, até porque a rivalidade vale muito mais, os jogadores sabem disso. Poxa, Loira, e árbitros também. Quando surgiu a notícia ontem, né, do John Textor, eu pensei que era aquela notícia antiga, né, quando ele falou da manipulação no finalzinho do Campeonato Brasileiro. O STJD, se eu não me engano, pediu para que ele pudesse mostrar, né, as provas, comprovar o que ele estava falando. Falou que ia mostrar para o superior, né, um órgão superior, e aí ficou por isso mesmo. Aí a hora que eu li, eu falei, pô, será que é o mesmo assunto? Mas não, né? É um assunto novo, acusações novas. A gente vai falar muito da questão de que ele tem que provar do que ele está falando, né? Quando ele fala da manipulação dos resultados, de colocar nome de jogador, não colocou nome de jogadores, né? Ele citou jogadores do São Paulo, são 5 jogadores do São Paulo. Os clubes já divulgaram uma nota, provavelmente vão tomar uma providência jurídica nesse caso, porque não pode ficar desse jeito. Ele não pode falar o que ele está falando, ele não pode acusar do jeito que ele está acusando e ficar por isso mesmo. Não, e daqui a pouco essas declarações começam a ganhar corpo em outros países, sem prova nenhuma. Ele tem que provar, eu concordo com você. Esse é o princípio. Se você acusa, você tem o ônus da prova. E o Textor precisa resolver efetivamente o que ele vai fazer. E eu acho que é importante também, inclusive, há uma tendência que a Leila deu uma coletiva para falar sobre essas acusações ao longo da semana. Até porque o Palmeiras está envolvido em Libertadores e na final do Campeonato Paulista e precisa ainda passar por isso, ouvir esse tipo de acusação. Eu não vou nem falar entre acreditar ou não acreditar, eu nem sei qual é o nosso papel nesse momento. É apenas absorver o que é divulgado, tentar entender. Agora, é muito ruim quando você cita a grandeza de 3 clubes do nosso país e clubes que são protagonistas nessas últimas temporadas também. Ele falou, se eu não me engano, Leirão, da inteligência artificial, né? A gente tem visto ultimamente a inteligência artificial sendo muito falada, né? Colocar a minha voz, de repente,
na figura de uma outra pessoa, acusações de repente na figura de uma outra pessoa. Não sei se isso é uma prova de que forma que ele vai conseguir provar essas novas acusações que ele fez ontem. Muito bem, agora a gente fala de... Bom, família zoeira, tá aí, né? Vamos falar um pouco sobre isso tudo que tá acontecendo? Cara, eu acho muita loucura do John Textor, né, de mexer tanto com o sistema tá desesperado, as pernas estão bambas. Agora o Botafogo tem alguém que brigue, né? Pelo Botafogo. Antigamente não tinha ninguém que brigasse pelo Botafogo. Eu não sei se ele tá falando a verdade, se é mentira, se ele montou esse causado aí, ele sabe que pode receber uma multa que pra ele não vai fazer diferença nenhuma, o cara é bilionário, ou se ele tá querendo apenas mexer com o sistema, ou se ele tem realmente provas, e se ele tiver, meu amigo, ele não vai apresentar a nenhum jornalista, tá? Ele não vai apresentar isso a jornalistas. Se são coisas sérias como essa que ele tá falando, ele vai apresentar à justiça, que já deve ter alguma coisa dele lá, tá guardada lá para pesquisa, para procurar saber mais. Ele não vai chegar assim na Rede Globo e falar assim, aqui ó, as provas que eu falei, publiquem aí. Ele não vai fazer isso, tá? Ele não é burro. Então ele sabe muito bem o que fazer. Mas que isso está dando um bafafá, uma confusão. E o sistema ao todo, né? O sistema é a cabeça, e depois vem aquelas que vai levando benefícios junto com o sistema. Tá todo mundo desesperado, todo mundo tonto, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. A gente pode lembrar que há um ano e meio mais ou menos atrás, saiu aquela matéria de alguns jogadores da Série A maioria da Série B, Série C, que se vendiam, né? Se venderam, né? Para receber cartões amarelos, para fazer um pênalti ou fazer uma falta mais dura, ser expulso. Isso aconteceu há pouco tempo. Só que a mídia não pega essas lembranças de pouco tempo atrás e fala, ó, já teve isso aqui no Brasil. E, inclusive virou mídia no mundo todo essa notícia, tá? Mas a mídia não pega e fala assim, ó, isso aconteceu há pouco tempo no Brasil, alguns jogadores da Série A, Série B, Série C, se venderam aí para algumas pessoas que apostavam neles para ser expulso, ou para fazer um pênalti, para ter um sequência de escanteio. Isso aconteceu há pouco tempo atrás, mas a mídia em nenhum momento pega e fala sobre isso. Fala, ó, aconteceu aí, ó, teve essa matéria e tal, será que o John Textor tá certo? Será? Pelo menos falasse isso. Será que ele tá certo? Será que ele tem prova? Não, eles não falam isso. Não, ele tem que provar. Se ele não provar, ele tem que ser expulso do Brasil. Se ele não provar, ele tem que tomar uma multa gigantesca. Se ele não provar... É só isso que eles falam. Bom, não sei no que vai dar. Agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos. John Textor, eu estou confiando em você. Não me decepcione, pelo amor de Deus. Tá? Mas é aquilo. Se ele queria mexer com o sistema, de alguma forma, ele já mexeu com o sistema. Eu espero que isso não prejudique o Botafogo. Seria muita cara de pau de alguém querendo prejudicar o Botafogo em alguma partida. Aí seria loucura demais, audácia demais do próprio sistema. Bom, o importante é que amanhã tem Botafogo. E o técnico Arthur Jorge, que ainda não chegou no Brasil, antes de vir para cá, vai assistir um jogo do Lyon, lá na França, com o John Textor. Aí depois sim, ele vem pra cá. Então tá tudo certo. Tá tudo certo com o novo técnico. Tá chegando. E amanhã tem Botafogo. Às 7 horas está em Milton Santos. Botafogo abriu o setor sul. Metade do setor sul. Isso significa que a procura de venda de ingressos pro jogo de amanhã está muito alta. Ou seja, a expectativa é que seja um público maior do que aquele contra o Bragantino, que foi 42 mil, alguma coisa. E olha que o Botafogo nem abriu o setor sul naquele jogo. Vai ficar bonito, e amanhã eu tô lá, hein? Bom, vou ficando por aqui, hein, família? Deixa a opinião de vocês aí. Deixa tudo nos comentários que eu faço questão de ler, tá? Vou ficando por aqui, hein? Fui! Qualquer coisa eu volto.